Bom, vamos dar continuidade na nossa aula. Vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. Êxodo, saída. Né? Saída da onde? Saída do Egito, da escravidão do Egito, para as terras prometidas por Deus. Né? Nós já vimos toda a história aqui. Mas a pergunta é, né, qual é o Egito que tem na sua vida hoje? O que é que você precisa? O que é que te escraviza hoje? O que é que te consome hoje? O que é que... Então, vamos estender. O que é que nos aprisiona hoje? A gente parte do micro para o macro, né? Egito, lugar de escravidão. O que tinha ali? Né? Os trabalhadores hebreus que trabalhavam para Faraó, em troca do quê? Em troca das terras que eles tinham, da casa, da carne, do pão, das cebolas. Mas eles não tinham liberdade alguma e eles tinham que adorar aos deuses do Egito. Tanto que eles viraram egípcios, né? 400 anos se passaram depois da morte de José. Então, são 4 gerações que vieram e meio que a história de José e tudo aquilo que ele fez e a questão de Deus se perdeu. Então, Moisés então é levantado, né, por Deus para tirar esse povo da escravidão. E Moisés então tira o povo da escravidão. Passaram-se as pragas, enfim, nós vimos aqui o que cada praga significa. E aí eles atravessam o Mar Vermelho. Bom, quando você sai de uma questão de escravidão, né, você vai atravessar para uma outra fase. E quando você é liberto, né, dessa escravidão, você adora, né? Você agradece. Então foi isso que o povo fez. Atravessaram o Mar Vermelho e Moisés, a primeira coisa que ele fez foi contemplar a Deus, foi fazer festa, foi agradecer. Então ele fez um cântico. Ele, né, e a irmã Miriam fizeram um cântico e cantaram, né, e se alegraram. Enfim, estavam livres das mãos de Faraó, né? Estavam livres daquela escravidão. Lembrando que Moisés conhecia o outro lado do Mar Vermelho, vamos dizer assim, ele conhecia todo aquele deserto. Por quê? Porque ele viveu ali 40 anos antes de ir para o Egito para tirar o povo. Então, ele sabia todos os caminhos, ele sabia tudo ali. Ele conhecia cada pedaço daquela terra. E eles então começam, né, a se dirigir para as terras de Canaã. Só que para passar para ir para as terras de Canaã, eles tinham que passar pelas terras dos amalequitas e dos filisteus. E esse povo não estava preparado para a guerra. Eles não eram. Os hebreus sempre eram homens de guerra, só que eles não estavam preparados para a guerra, eles não guerreavam no Egito. Na verdade, os homens trabalhavam muito. Por quê? Porque os egípcios falam, esses hebreus são fortes, né? E se eles se tocarem, né, eles se viram contra nós. Então a gente tem que botar eles para trabalhar muito para eles se cansarem e para eles nem pensarem em querer sair daqui. Quando os hebreus saem do Egito, o Egito empobrece. Por quê? Porque a grande mão de obra eram os hebreus. Né? Então, assim, o Egito estava prosperando por conta dos hebreus. Né? Estavam se expandindo, fazendo as grandes construções, eles que cuidavam da agricultura, né? Cuidavam de quase tudo ali do Egito. E quando os hebreus saem, umas 3 milhões de pessoas saem das terras do Egito,
o Egito entra em decadência econômica, né? Por isso que Faraó não queria de jeito nenhum que os hebreus fossem embora, porque ele sabia o que ia acontecer. Não tinha egípcio suficiente para poder fazer o trabalho, os egípcios não eram tão fortes como os hebreus para poder fazer tudo o que eles faziam. E também não tinham a capacidade até de fazer o que eles faziam, não tinham conhecimento, muitas vezes, da questão das terras, da agricultura, do gado e tal. Então, o Egito entra numa decadência financeira quando eles saem. Bom, mas aí está lá, né, o povo hebreu, agora Moisés conduzindo esse povo para as terras prometidas, para as terras de Canaã. Mas quando o povo está acostumado, na verdade, né, com aquilo assim, o que me dão, começar a sentir falta de algumas coisas, na verdade eles começaram a reclamar, e a reclamar muito, né, para Moisés e para Arão, que é irmão de Moisés. E começaram a reclamar do que? Por que você nos tirou das terras do Egito para morrer aqui no deserto? Lá pelo menos a gente tinha nossa casa, tinha pão, tinha carne, né? E estava tudo bem. Agora aqui a gente não tem nada. E a gente vai morrer aqui nesse deserto. É melhor a gente voltar para o Egito. Então, o que isso significa? Que quando você é escravizado com alguma coisa, que coisa? Vamos pegar algo que é muito nítido, assim, né? Quem é escravo do vício, por exemplo. E quando ele consegue se libertar, esse é o Egito dele. Então, quando ele consegue se libertar desse Egito, ele vai passar pelo Mar Vermelho, né? Então, é uma travessia, é complicado. Então, que travessia é essa? A abstinência, né? O esforço, enfim. Só que Deus está ali com ele. Quando ele atravessa para o outro lado, ele vai enfrentar desafios, né? Vai enfrentar deserto. Por quê? Porque ele precisa conhecer nova forma de vida. E aí essa pessoa para e fala assim, olha, mas aquela vida lá era melhor, cara. Eu tinha meus amigos, que não são amigos. Eu tinha não sei o quê, agora eu não tenho nada, essa vida é muito chata, antes eu quero voltar para lá. E muitos acabam voltando, né? Muitos acabam voltando para a escravidão. E esse povo, se dependesse de muitos ali, eles queriam voltar para o Egito, né? E Deus está assim, sempre com Moisés. Então, no capítulo 16, esse povo reclama para Moisés e diz justamente isso. Antes a gente tivesse ficado no Egito, né? Eles reclamam. Olha só o que Deus fala. Então, capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. E aí assim Moisés e Arão falaram para eles, né? Mas
enquanto Moisés e Arão falava para eles a respeito do pão do céu, que é o maná, eles continuaram reclamando que não tinha carne. Aí Deus volta para Moisés e fala assim: o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, no final da tarde apareciam as cordonizes, né, que cobriam o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. E isso era o quê? Era o maná. Então eles pegavam aquele maná e faziam o pão, como se fosse uma farinha, né, que eles ali estavam acostumados. Mas então, olha só, o povo murmura o tempo todo. Nunca estão satisfeitos com aquilo que Deus está fazendo. O grande milagre foi tirar esse pessoal todo das terras do Egito, da escravidão, e levá-los à terra que era deles, a terra de Canaã, né? Ocupadas agora por outras tribos, por outros povos, mas era a terra deles, eles iam ter que conquistar, né? O grande problema é que o povo, quando está acomodado, eles querem tudo na mão, de novo, né? Então, eles não querem conquistar nada, então tudo reclamam. E essa reclamação vai subindo até Deus, vamos dizer assim, né? E Deus vai se cansando desse povo que só reclama. E Moisés vai intervindo, né? Moisés toda hora vai intervindo, falando: não, mas chega um momento que Deus fala assim: eu vou acabar com esse povo. Aí Moisés falou assim: mas se você acabar com o povo, você vai ter razão, né? Que o Senhor tirou eles da terra do Egito para matar aqui no deserto. Então, que sentido tem? Né? Então Moisés era esse que ficava nesse intermédio, né, entre Deus e o povo. E aí Moisés, ele foi profeta e ele foi juiz, né? Então o povo vinha atrás, eles acampavam no deserto, ficavam ali, Deus mandava eles ficarem ali, porque Deus começou a preparar esse povo para serem civilizados, porque eles não eram civilizados, eles eram egípcios. E aí Moisés, assim, ele se cansava, porque desde a manhã até a noite, ele só resolvia problema. Né? As pessoas vinham trazer os problemas. Ah, porque fulano roubou não sei o quê. Ah, porque ciclano roubou minha ovelha. Ah, porque o outro entrou na minha casa e pegou minha filha. Então, assim, e ele que tinha que estar julgando, falando, resolvendo esses problemas. E Moisés também estava muito cansado. Até que o sogro dele pega a esposa dele, os filhos, só vamos ver Moisés, que está lá nas terras de Sim. E Jetro chega, e Jetro fica com Moisés o dia todo nessa movimentação. Aí Jetro falou assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você não dá para você dar conta desse povo todo. Você vai fazer o seguinte: você vai dividir esse povo, né? E você vai chamar líderes, chefes, né? Uns que cuidam de 1000, outros cuidam de 100, outros cuidam de 50, outros cuidam de 10, você que vai ver, e vai dar autoridade a eles para poder estar julgando, para poder estar resolvendo esses problemas do dia a dia. O que eles não conseguirem realmente resolver, eles trazem até você, porque senão você não vai aguentar. Então, olha só, Moisés ouviu o sogro, ouviu a sugestão do sogro, né? Ouviu aquilo que o sogro estava dizendo a ele, porque queria o bem dele. Até porque Moisés não tinha nem tempo para a família. E ele aceita, e ele faz essa divisão,
né? Então ali ele acaba instituindo como os líderes, né? Como se fossem juízes, né? E ele faz isso, ele pega líderes de cada tribo, de cada nação, vamos dizer assim. Por quê? Vamos lembrar que esse povo todo do Egito são o povo dos filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. Então, ali são 12 nações, né? Então, são descendentes dessas nações. Então, ele levanta um líder de cada descendência, né? Para que eles possam estar governando essas pessoas. Bom, e aí o povo murmura de novo, o povo reclama de novo, e Deus fala assim, aí água, que a gente não tem água, nesse deserto não tem água. E Deus vai e fala para Moisés, fale a rocha, né? Que tal lugar vai jorrar água, né? Águas limpas dali para o povo beba. Então Moisés vai e faz isso. E o povo ainda não se convence que esse é o Deus deles. O Deus que estava ali cuidando deles. O Deus que estava preparando eles. O Deus que tinha tirado eles da escravidão. Então, às vezes, Deus faz isso, tira você de algo e vai te levar para um outro lugar, porque no meio desse caminho você reclama. Mas por que fez isso? Por que não sei o quê? Por que eu perdi o emprego? Por que eu saí dessa casa? Por que eu não sei o quê? Pô, Deus, você não cuida de mim? Pô, Deus, você não faz isso? Na verdade, Deus está te levando para um outro lugar. Mas para você poder ir para o outro lugar, existe o tempo da preparação. Existe o tempo do aprendizado. Né? Deus vê o teu potencial, mas às vezes você precisa ser preparado. Então, como que uma peça, como que o ouro é transformado? Né? Então, é a pedra bruta que tem que ser colocada em altas temperaturas para poder derreter, para colocar na forma daquilo que eu quero fazer e ir formando. Deus trabalha dessa forma, né, com a gente. Porque ele vê que você é joia rara, mas toda joia precisa ser lapidada, porque ela é só uma pedra bruta quando ela é escavada. Então ela tem que ser lapidada para poder ficar bonita e valer muito. É isso que Deus faz.